Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam extremamente bem. Hoje nosso papo aqui será com a professora Isabela Ferrari e nós iremos conversar um pouquinho sobre decisões por algoritmo. Então hoje o papo aqui com vocês será sobre direito, tecnologia, vamos falar de algoritmo, talvez algum pitaquinho do próximo assunto que nós vamos falar de inteligência artificial. Será com a professora Isabela Ferrari, que é coordenadora do Instituto New Law, além de juíza federal, mestre, doutora, e ela vai trazer para nós aqui um pouco do que ela estuda, do que ela tem visto em relação a decisões por algoritmos. E aí vocês fiquem à vontade para poder mandar questões, para mandar perguntas aqui sobre esse tipo de decisão, né? Eu não sei para quem já está aí, se vocês já viram decisões por algoritmos, se vocês já viram algum tipo de informação sobre isso, algum tipo de notícia sobre decisões por algoritmos, o ponto de vista de vocês, se torna isso eficiente ou não, uma decisão por algoritmo, qual é o limite ético, né? Qual o limite ético das decisões por algoritmo, por um robô dando sentença e decidindo vida de pessoas. Então, é um assunto de extrema importância. Estamos aguardando aqui a professora Isabela Ferrari chegar. Daqui a pouquinho ela chega para a gente poder trocar essa ideia. Então, para quem chegou agora aí, pessoal, hoje o assunto vai ser direito e tecnologia. Não tenha dúvidas, decisões por algoritmos é um assunto de extrema importância, algo que já está acontecendo fora do nosso país. Chamei aqui a professora Isabela Ferrari, que é uma autoridade no assunto, uma juíza federal que estuda bastante, a coordenadora também pedagógica, tem uma didática excepcional para poder trazer para nós um pouquinho, né, sobre decisões por algoritmos. Então ela vai entrar aqui, acabou de me chamar, ela está entrando pelo próprio lá do Instituto New Law. Então, vai ser um papo que eu tenho certeza que vai agregar no conhecimento de cada um de vocês, tá, pessoal? Professora Isabela, tudo bem? Tudo bom, Caio? Boa Tudo tarde. bem. Boa tarde. Tá conseguindo me ouvir bem? Como é que tá? Tá tranquilo? Perfeitamente. Você consegue me ouvir bem? Ouço bem. Tá bom? Maravilha. Então, pessoal, vocês estão dando feedback em relação ao som, à imagem, tá bom? Professor, inicialmente quero te agradecer em nome da Rede LFG, e pessoalmente também por você atender esse pedido prontamente, feliz, alegre, para falar de um tema que eu venho acompanhando aí o trabalho de vocês, que é excepcional. Já falei o quanto eu sou fã de cada um de vocês e fiz questão de fazer esse convite porque, além de ser um tema de extrema importância, poucas pessoas dominam. E quando a gente fala de dominar, não é tão somente o conceito, né? São os problemas que muitas das vezes já acontecem fora do nosso país e que não é todo mundo que tem esse tipo de informação. Então, quero muito te agradecer. Pessoal, está aqui a professora Isabela Ferrari, ela é juíza federal, também mestre e doutoranda pela UERJ, é Visiting Researcher lá em Harvard, em Harvard, né? E coordenadora do Instituto New Law. Ela vai dar um show aqui para nós hoje, vai falar um pouquinho sobre decisões por algoritmos. Isso impacta na vida de você que faz concurso público, de você que é advogado, funcionário público da vida privada. Então, isso vai impactar, já está impactando, né, professora? Seja bem-vinda aqui na Rede LFG. Obrigada. Eu queria dizer, antes de mais nada, que é um prazer estar aqui. Queria te agradecer muito pelo convite. E é com muita satisfação que eu aceito falar sobre um tema que eu adoro, né? Esse é um tema pelo qual eu sou apaixonada, é o tema do meu doutorado. E uma das primeiras coisas que eu gosto de falar para o pessoal, aliás, oi pessoal, tudo bem? Sobre esse assunto é o seguinte: quando a gente fala em decisões por algoritmos, parece uma coisa super futurista, né? Então a gente fala, nossa, eles estão conversando ali, mas isso talvez aconteça em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, e não é verdade. Se a gente olhar para a nossa vida hoje, ela já é muito regida por decisões algorítmicas. Quem eu vou adicionar no meu Instagram, no meu Facebook? Quais são as recomendações de livro que eu recebo para comprar na Amazon? Quais os caminhos que eu vou fazer quando eu pego o Waze? E a gente está vendo aí outras questões referentes à tecnologia sendo utilizadas pelos bancos
para definir se a gente vai ter crédito com eles, se a gente não vai ter crédito com eles, qual o patamar de crédito que a gente vai ter, enfim. Então, os algoritmos, eles estão já na nossa vida, já tomando decisões e afetando os nossos direitos de maneira direta. Eu gosto sempre de falar que, embora a gente traga com muita frequência os exemplos da vida dessa seara privada, os algoritmos no mundo e no Brasil também estão tendo um papel muito importante no campo público. Então, se a gente olha para a experiência brasileira, a gente teve, alguns anos atrás, né, a primeira iniciativa que eu me lembro de ter ouvido falar nesse campo foi a doutora Luzia, que era um robô, advogada, ou advogado, né? Robô não tem gênero, mas enfim. Fala doutora Luzia, a primeira robô advogada do Brasil. Foi um robô, um software desenvolvido em uma parceria da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e esse software ajudava os procuradores informando a eles quais eram os processos de execução fiscal em que eles deveriam atuar. Depois disso, outras coisas aconteceram. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União tem experiências muito bem-sucedidas com 3 robôs. Sofia, Mônica e mais um que eu esqueci o nome, que são robôs que ajudam o TCU a fazer a fiscalização dos atos. Então, são robôs que vão ler os contratos públicos, vão ler os editais de licitação atrás de indícios de fraude, vão verificar pela variação de preços aonde que as contratações parecem ser fraudulentas. Então, são experiências... Alice, excelente. A Natália Ribeiro já lembrou a gente aqui do outro que eu tinha esquecido. O outro é o Alice mesmo. São todos acrônimos. Alice, eu acho que é análise de licitações e contratos, se não me engano. Por isso que eles chamaram de Alice. É isso que ela faz. Então, a gente já tem esses robôs atuando aí também no campo público. E no Supremo Tribunal Federal, a gente não poderia esquecer dessa questão. A gente tem o Vitor também atuando, que é um software que já está sendo testado, que é um software que pretende substituir os servidores do Supremo na análise da repercussão geral de recursos extraordinários. Então, o que um servidor faz em 44 minutos, o Vitor faz em 5 segundos. Aí tem várias questões que a gente pode conversar sobre esse assunto, mas fato é que esses robôs já estão dominando a nossa vida e nos afetando, embora a gente não tenha uma percepção muito clara disso, tanto no campo privado quanto no campo público. E essa é uma tendência mundial, assim, a progressiva aplicação de tecnologia em todos os campos, inclusive diário, preocupações. Sim, exatamente. Eu vi, inclusive, escritórios de advocacias que, inclusive, hoje fazem recomendações para os advogados que auxiliam na tomada de decisão estratégica de determinada demanda, faz prognóstico de risco de determinada demanda, né? O negócio veio para ficar, né, professora? Totalmente. Eu lembro de uma vez que eu dei uma aula, foi, acho que em 2018, eu dei uma aula em São Paulo, e a pessoa que tinha me convidado para dar aula, que além de ser coordenador daquela instituição, também era programador, era um advogado programador, me chamou, falou: Isabela, vem cá, eu quero te mostrar um negócio que a gente está desenvolvendo aqui. E aí ele me chamou numa sala, abriu o computador e falou: olha o que a gente está fazendo. Aí ele apertou um botão e eles estavam desenvolvendo um software que acho que hoje muita gente já utiliza, que é um software que faz previsão, né, em processo. Só que não era uma simples previsão de você tem um processo aqui de acidente, de extravio de bagagem aérea, então a tendência pela jurisprudência é que você receba, sei lá, R$ 1.500 de dano moral. Não, era um software que dizia assim, para aquele caso, para aquele juiz, qual era a perspectiva. Então, software que diria assim, nesses casos de extravio de bagagem, a juíza Isabela costuma deferir ou indeferir e se defere no patamar de X a Y. Então, assim, uma coisa tão específica que eu fiquei até assustada. Mas, assim, é um recurso muito útil, né? Muito útil. Eu imagino.
Nossa, eu imagino. E assim, aqui quero primeiro agradecer a presença de todo mundo aí, Ana Paula, Diogo, Felipe Alciprete, os grandes amigos aí, Bruno, todo mundo. Obrigado aí, pessoal, pela audiência, tá? Professora, muitas pessoas ainda possuem um certo... não conseguem encontrar um conceito didático do que vem a ser um algoritmo, né? Eu me lembro, eu tive uma experiência muito interessante com programação. Foi entrar numa disciplina no mestrado em que eu tinha que fazer, que o professor falou assim, Caio, a primeira parte é teórica, então a parte de mercado de capitais que a gente consegue estudar, tirar de letra. A segunda parte, Caio, você vai aprender a programar em R para fazer análise de investimento. Foi a maior dificuldade da minha vida. Quase que eu reprovei, porque é muito difícil programar, se gravar aqueles códigos todos. Eu utilizei o R na época. O trabalho final, as estatísticas, os gráficos são sensacionais, fica muito mais lúdico daquilo que você for tratar, né? Mas é uma complexidade muito grande, sobretudo para nós de humanas, né? Que tem outras habilidades, sobretudo de hermenêutica interpretativa, né? Então, o que vem a ser um algoritmo? Você que é muito didática, o que é um algoritmo? Então, pessoal, quando eu falo sobre decisões por algoritmos, e esse é um ponto muito importante, a primeira coisa que eu costumo fazer é trazer para as pessoas o conceito do algoritmo e explicar como eles funcionam, porque só assim a gente realmente consegue entender o que está acontecendo e trazer a nossa bagagem jurídica e verdadeiramente aplicar aquela situação e não ficar naquele discurso vazio de tem que ter transparência, etc. e tal, sem saber como as coisas acontecem, sem saber que nível de transparência é possível. Então, quando me perguntam o que é um algoritmo, eu costumo recorrer à definição do Pedro Domingos, porque ela é uma definição muito simples. Pedro Domingos vai dizer para a gente o seguinte: algoritmo é uma sequência de instruções que diz a um computador o que fazer. Algoritmo é uma sequência de instruções que diz a um computador o que fazer. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, depois que a gente entende esse conceito, é perceber que existem duas categorias diferentes de algoritmos. A primeira é a dos chamados algoritmos programados. E a segunda é a dos algoritmos não programados. O que são os algoritmos programados? Algoritmos programados são os algoritmos que têm todas as suas operações definidas pelo programador. Então, a informação é carregada no sistema. O sistema vai fazer com aquela informação aquilo que o programador definiu e a informação sai do sistema. Input, processamento, output, sendo que nos algoritmos programados o processamento é todo definido pelo programador. Esses algoritmos, e é importante perceber isso, eles não aplicam inteligência artificial. Então eles não são o problema da nossa live de hoje. A gente não precisa se preocupar com eles. Se tiver algum problema nessa categoria de algoritmos, a gente vai poder reconduzir, seja os dados, seja alguma falha do programador, enfim. A questão toda é que, como o programador domina essa operação, qualquer problema que aconteça, ele vai conseguir perceber, ele vai conseguir resolver também. Então, a categoria de algoritmos que é a mais complicada é a segunda, é a dos algoritmos não programados, também chamados de learners. São os algoritmos que adotam machine learning no seu desenvolvimento. Como é que esses algoritmos funcionam? Para esses algoritmos, você vai carregar a informação no sistema e o resultado desejado. E aí, o algoritmo, através de uma série de correlações, vai sair da primeira e chegar no último. Então, vai sair da entrada para chegar no resultado. Como é que ele faz isso? Ele vai tentando, através de vários caminhos. A gente termina como se a gente tivesse uma árvore ou uma teia de aranha. Então, a informação entrou aqui, o algoritmo vai levar essa informação por diversos caminhos e vai levar por diversos caminhos. E aí, quando ele chega no resultado desejado, que é uma entre inúmeras possibilidades que ele tentou, o que esse algoritmo faz? Ele volta na conta matemática e reforça aquele caminho que possibilitou que ele saísse da entrada e chegasse na saída. Então, ele reforça aquele caminho, que é o caminho mais assertivo, no sentido de ter acertado, na conta matemática. Então, é assim que esses algoritmos constroem a própria programação. Só que qual que é o problema disso? O problema disso, pessoal, não é um problema, Isso é uma forma de trabalhar. Mas a dificuldade que isso traz para a gente, principalmente quando a gente começa a aplicar esse tipo de ferramenta para a tomada de decisões que podem afetar nossa vida, nossa liberdade, nossa propriedade, é que, como o algoritmo que fez a própria programação
como o algoritmo trabalha com inúmeras correlações, porque a capacidade de processamento do computador é muito maior que a do nosso cérebro, então ele faz inúmeras correlações. Como esse algoritmo, na enorme maioria dos casos, não está programado para atuar segundo uma regra específica de decisão, para articular a sua regra de decisão, a gente não consegue saber como que ele saiu da entrada e chegou na saída. E isso é muito complicado. E aí, Caio, se você me permitir, não quero falar demais. Claro. Não, por favor. Eu falo muito. Então, se precisar, você não, me adoro. Não, imagina. Mas eu sempre gosto de trazer para o pessoal que ouve a gente, para realmente trazer a importância desse tema, um exemplo concreto de uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, que para mim é a situação mais simbólica de todos os problemas que a gente pode ter com esse tipo de operação, que é o chamado caso Loomis. Pessoal, o que é o caso Loomis? O caso Loomis foi um caso que aconteceu no estado americano de Wisconsin, há alguns anos atrás. Tudo começa quando o Eric Loomis, um homem, ele se envolve em um furto de um carro, na verdade um roubo de um carro, ele troca tiros com a polícia, ele é preso em flagrante. Bom, preso em flagrante, fizeram com o Loomis o que é feito com todas as pessoas que são presas em flagrante nos Estados Unidos. Ele foi levado à presença de um juiz. Só que o que acontece? Já há alguns anos, quase uma década, o estado de Wisconsin utiliza um software para fazer risk assessment, para fazer análise de risco de reincidência das pessoas que são presas em flagrante. Esse software vai analisar a situação daquela pessoa e vai dizer se aquela pessoa tem um alto risco de reincidência, situação em que essa pessoa é considerada perigosa, ou um baixo risco de reincidência. E aí o juiz tem que olhar para a situação da pessoa, para os antecedentes da pessoa e para o resultado do software e decidir se aquela pessoa é perigosa e, portanto, deve responder ao processo presa, ou se aquela pessoa não é perigosa, tem baixo risco de reincidência e, portanto, pode responder ao processo solta. No caso do Loomis, o que aconteceu? O juiz não fez o que ele deveria fazer, né? Ele baseou a decisão dele exclusivamente, ele escreve isso na decisão, né? Que ele baseia a decisão dele no resultado do software, que disse que o Loomis era uma pessoa perigosa. Então, o juiz está errado? Sim. Esse não era o processo adequado, né? Ele violou algumas regras, enfim. Mas, na prática, a gente sabe que muitas vezes é isso que acontece, né? Então, assim, ele estava errado, mas ele foi sincero, porque ele poderia ter falado, tendo em conta os antecedentes, etc e tal, isso. Mas ele foi sincero, falou, o software falou isso, eu adotei essa decisão baseada nisso. Aí, o que aconteceu? O Loomis ficou inconformado com aquele resultado e a defesa dele pede para saber quais foram as razões pelas quais ele foi considerado uma pessoa perigosa. Em primeira instância, o pedido foi negado. Aí ele recorreu para a Suprema Corte de Wisconsin. A Suprema Corte de Wisconsin disse que o software era proprietário, estava protegido pelo sigilo industrial e que, portanto, não havia o dever de mostrar o código-fonte para o Loomis. E aí o Loomis, a defesa do Loomis, continua inconformada e recorre à Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, o recurso à Suprema Corte chama writ of certiorari. O writ of certiorari não te dá o direito a uma resposta. O writ of certiorari é uma forma de você levar para a Suprema Corte um pleito. Aí eles vão olhar para o seu pleito e ver, por exemplo, se ele tem relevância coletiva, se a questão está madura para decisão. Então eles vão resolver se eles querem julgar aquilo ou se eles não querem. E a apelação do Loomis, eles entenderam que não deveria ser julgada. Disseram que não deveria ser julgada porque era um processo referente à tecnologia e as pessoas não entendem tão bem essas questões, então a causa não estava madura para decisão, era melhor voltar nesse ponto depois, quando eles estivessem mais situados. E se isso para a gente já parece uma coisa bem complicada, o cidadão ficar preso durante toda a instrução, sem entender por quê e possivelmente, né, ao final do processo, sendo condenado, ficar preso por mais tempo, né, porque sendo uma pessoa perigosa, você aumenta a pena. Se isso já parece suficiente pra gente, as coisas ficam piores ainda quando a gente descobre que esse software, o Compass, ele não foi um software desenvolvido pelo Poder Judiciário. Ele é um software privado que o Poder Judiciário alugava para fazer análise de risco. Então, nem os juízes sabiam como esse software estava funcionando. E se isso já parece horroroso, péssimo, uma coisa louca, meu Deus, que pavor, fica tudo muito pior ainda quando a gente descobre que uma ONG americana chamada ProPublica, comparando
os inputs do software, as pessoas e os resultados que ele deu, descobriu que esse software estava enviesado contra negros. Então, só por ser negro, uma pessoa tinha 2 vezes mais chance de ser considerada perigosa do que uma pessoa branca. E esse era o caso do Nunes. Então, veja, Caio, como a inteligência artificial constrói a própria programação, como a inteligência artificial trabalha com correlações, como a regra, né? Como até o código-fonte, se a gente olhar, e eu quero voltar nesse ponto, porque esse ponto é importante também. Aquela aplicativa da Suprema Corte de Escola tem nada a ver. É uma discussão em que a gente se perde muito quando a gente fala em controlar esses programas que adotam inteligência artificial, né? O juridiquês, o jurídico, fica entre, meu Deus, propriedade intelectual não pode abrir o código, ou transparência, interesse público pode abrir o código. Gente, quando a gente olha, quando a gente vai estudar programação, você entende que olhar o código de um software que tenha inteligência artificial não adianta nada, não te fala nada. Por quê? Porque esse código não vai trazer a regra de decisão, que é o que interessa pra gente. Esse código vai trazer a regra de aprendizagem daquele software. Tá. E aí, ele vai aprender com base nessa regra de aprendizagem, mas ele vai ser totalmente influenciado, por exemplo, pelos dados que ele está colhendo. Então, não adianta a gente olhar. Então, é muito complicado porque a gente fica... Assim, as nossas possibilidades são muito limitadas, né? De compreensão desse tipo de operação. Não, inclusive, uma pessoa mandou aqui no particular. Eu vou liberando aqui, pessoal, de vez em quando, só para não atrapalhar a imagem. Vocês podem fazer perguntas aqui, quem tiver dúvida, mas algumas já chegaram aqui no particular, né? Então, uma pessoa questionou exatamente, acho que vem isso daí, quais são os limites éticos da utilização de algoritmo para tomada de decisão. É algo muito sensível de se tratar, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de assistir a palestra pelo próprio Instituto New Law. Eu acho que ela era presidente da ordem da Inglaterra. E ela conta essa história, e isso daí até me fez estudar um pouco mais, que eu sou voltado na parte de tecnologia, mais voltado para blockchain, essas coisas. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas, e aí agora veio essa questão, quais são os limites éticos para a utilização de algoritmo em tomada de decisão? Uma outra pessoa falou assim, a tomada de decisão que a professora está falando, a gente está falando de uma decisão jurídica mesmo, decisão interlocutória, sentença, apelação, despacho, ou é tomada de decisão do ser humano propriamente, que auxilia a tomada de decisão do ser humano, e aí ele poderia muito bem fundamentar numa outra situação, como você disse em relação ao juiz, né? Eu acho que são as duas coisas. A gente olha para o panorama de cortes online, que também é um outro tema que eu adoro, que é um tema que está muito em voga, já estava muito em voga antes da pandemia. Com a pandemia, então, está um tema quentíssimo, né? A gente tem hoje no mundo um movimento muito grande de cortes online, envolvendo diversos países. Em 2018, eu fui num evento organizado pelo professor Richard Susskind, é a maior autoridade em cortes online no mundo. Inclusive, ele lançou recentemente esse livro com base no evento que eu fui. Chama, fica aqui a dica, Online Courts and the Future of Justice, do Richard Susskind. Vou levantar para todo mundo ver como é que escreve o sobrenome dele. Susskind. Online Courts and the Future of Justice. Não tem tradução ainda. Ele também é o mesmo que escreveu há alguns anos Tomorrow Lawyers. Também é um livro Tomorrow Lawyers. O The End of Lawyers foi ele também, né? Também. The End of Lawyers, né? Mas assim, né? Os advogados vão acabar. O papel deles só vai ser transformado. E aí eu fui nesse evento com o Susskind e ele reuniu numa sala com mais ou menos 120 pessoas, uns 40, representantes de 40 países. E todo mundo falando sobre o que estava acontecendo no seu país. E a gente vê que existe um movimento envolvendo Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia, Suécia, China, muito forte na China. Rússia, Índia, muito forte na Índia. Eu falei há 2 dias atrás, eu tive um call com o presidente da Ordem dos Advogados da Índia, o Paurush Kumar. Eu vi lá, Isabela, pela sua rede social, a divulgação disso. Achei interessante. Eu vi pelo do Bruno, eu acho, do Bruno Barata. Do Bruno. O Bruno Barata, que também, gente, é cofundador do Instituto New Law. Dê uma olhadinha lá depois no New Law. Vale muito a pena, a gente produz muito conteúdo interessante também. E ele estava falando pra gente, olha,
a gente sabe que existe esse movimento no mundo inteiro, a gente está em contato com essas lideranças do mundo inteiro, mas a gente entende que o Brasil está na situação mais próxima da Índia, né? O Brasil tem um backlog, o Brasil tem um acervo de processos, de quase 100 milhões de processos, e a Índia tem 36 milhões, se não me engano. Então ele falou, então a gente quer colaborar com o Brasil para ver se a gente consegue desenvolver algum sistema, porque nós entendemos que nós temos problemas semelhantes. Então esse é um movimento mundial. Está todo mundo nessa linha. Para o Brasil, é uma coisa que já está acontecendo. Eu queria mostrar para o pessoal, assim, que uma coisa que eu sempre falo do Brasil, e é uma crítica também, é o seguinte, a gente está fazendo muita coisa já nesse campo da inteligência artificial, no Poder Judiciário. Existem inúmeras iniciativas que já foram aprovadas, já foram homologadas, iniciativas que estão sendo testadas em diversos tribunais do nosso país, que vão desde eu vou catalogar o processo usando inteligência artificial para definir qual vai ser o caminho, qual vai ser o procedimento que esse processo vai seguir. Isso ajuda muito. Se a gente conseguir fazer isso bem, isso vai ajudar muito. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem em processamento. Porque os advogados, eles não catalogam corretamente. E se a gente for botar os servidores da justiça para fazer, você absorve muita mão de obra. Então, deixar os advogados fazerem foi a saída que eles encontraram, mas não está dando certo. Outra coisa, inteligência artificial para sugerir aos juízes os precedentes aplicáveis naquele caso. Que é uma coisa que também você, juiz, está decidindo. Mas se o sistema te fala, olha para isso, olha para aquilo, gente, assim, o teor da sua decisão é diretamente influenciado por isso, né? Sim. Direto. Programas para fazerem penhora automática e também programas para minutarem decisão para o juiz, né? Que é tipo, ao invés de você ter o seu servidor, né? Na verdade, o seu servidor ganha um auxílio aí e você passa a rever o trabalho de uma máquina. Então, existem inúmeras iniciativas, elas foram catalogadas nessa cartilha que o Conselho Nacional de Justiça lançou, chama Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro. Tem muita coisa aqui, olhando a cartilha, a gente consegue ver todas essas iniciativas que mostram que no Brasil também essas questões estão muito avançadas e são uma realidade. Quem quiser pode pedir para a gente lá no Newlaw que a gente envia para vocês essa cartilha se vocês tiverem dificuldade de encontrá-la na internet. Mas enfim, qual que é a diferença do Brasil para os outros países? A diferença do Brasil para os outros países é que quando você vai num evento desses, como eu fui, e vê os outros países, eles falam assim, olha, na Inglaterra, a gente está começando o nosso movimento de cortes online. Nesse primeiro ano a gente vai fazer isso, no segundo vamos fazer aquilo, no terceiro vamos fazer aquilo, no quarto vamos fazer aquilo outro. O nosso budget, o que a gente pode gastar, o que a gente pretende gastar, o que a gente pretende investir é isso. Então, essa é a nossa programação. E no Brasil a gente não tem essa clareza, né? Existe uma falha de comunicação e existe aí até uma necessidade de cobrança da sociedade da gente entender melhor qual que é o planejamento. Mas existem muitas iniciativas aqui também, iniciativas que vão, no futuro muito breve, mudar a forma como a gente faz as coisas, né? E a gente está vendo aí com a pandemia que isso realmente é uma necessidade. Não dá para a gente esperar, né? A gente vê a situação que a gente tá agora. Exato. Que é uma situação eu tive na BDE, né, no congresso que teve da Associação Brasileira de Direito e Economia, em Florianópolis, eu acho que foi no ano passado ou há 2 anos. No ano passado foi no Rio, e há 2 anos foi em Florianópolis, né? E foi interessante que foi um juiz de lá, juiz estadual mesmo, de Santa Catarina, que ele falou sobre um algoritmo, um robô, em que ele faz exatamente, ele dá sugestões. Então, no momento que o advogado distribui a ação, o robô ele fala, ó, esse nível, essa se trata de um processo easy, medium ou hard. E aí, se for easy, já vem ali o despacho minutado. Se for medium, ele dá sugestões e o juiz fica adstrito a julgamento de casos complexos, né? Você acha que isso daí Na verdade, você já viu isso? Como que funciona? É muito bom? Já me falaram sobre isso. Me falaram sobre isso para o juiz e me falaram sobre isso para os advogados. O que me disseram? Sim. Né? A gente está tentando desenvolver aqui um sistema para que quando a pessoa protocolar a petição, ela já receba uma informação automática do nosso sistema falando assim, olha, nesse tipo de caso, para esse juiz, para quem foi sorteado a sua ação, a tendência é com 90% de chance, por exemplo, é que
ausentes as provas XYZ ou presentes as provas XYZ, isso seja deferido / indeferido no patamar de tanto. Então, você já dá para aquela pessoa uma perspectiva muito segura do que vai acontecer. Quando essa pessoa recebe essa perspectiva, e se a outra parte também recebe, o que a gente tem aí? A gente tem uma diminuição da assimetria de informação. As duas partes já estão na mesma. Então, a tendência é que você consiga, com muito mais chances do que antes, terminar esse processo de forma não litigiosa, com, por exemplo, um acordo. Né? Se eu sei que eu tenho uma chance gigantesca de perder, que a outra parte tem uma chance gigantesca de ganhar, eu não vou ficar levando isso muito tempo. Eu vou tentar sentar e fazer um acordo e resolver aquilo de uma vez. Então, essas são algumas maneiras como a tecnologia pode ajudar. Seja judicialmente, dizendo para o juiz, ó, tá aqui um despacho, dá uma olhada aí, mas parece que é isso. Seja dizendo para o advogado, ó, vai acontecer isso, então, se você quiser tentar resolver essa questão sem esperar o julgamento, você pode. São formas da gente conseguir, através de tecnologia, combater a excessiva litigiosidade que a gente tem no Brasil, né? A gente tem acho que um processo cada 2,6 habitantes, gente. Em nenhum outro lugar do mundo. Sim, é um absurdo, nenhum né? outro lugar quando fala, as pessoas ficam horrorizadas. Não, e olha que engraçado, Isabela, eu dou aula em graduação e o que eu mais falo hoje com os alunos, eu falo assim, pessoal, a principal habilidade do advogado de hoje, não é nem mais do futuro, de hoje, é criar habilidade soft skills, né? Você saber negociar, é você evitar o litígio, e muitas das vezes aproveitar, como o Silvio Rodrigues mandou aí, a jurimetria, utilizar a tecnologia e uma análise econômica desse litígio para você poder tomar decisão estratégica até para o cliente, né? Falar, ó, aqui não adianta a gente brigar porque a probabilidade de êxito é muito baixa. O custo a posteriori é muito alto. Então, é uma coisa que de fato muda. A gente precisa mudar essa cultura, né? Do primeiro ao quinto ano, a gente só fala de processo. Vamos brigar. É exatamente o nosso pensamento no New Law. O New Law ele surge quando alguns dos fundadores vão passar um tempo estudando fora, né? Por acaso todo mundo foi estudar em Harvard. E a gente viu que tinha uma diferença entre a forma como o direito é ensinado lá fora e nesses grandes centros de saber, Harvard, MIT, Cambridge, Oxford, faculdades de ponta na Europa, etc., e no Brasil. E a diferença é justamente essa. Lá você está aprendendo questões, temas jurídicos que te ajudam a resolver os problemas que você enfrenta. E aqui, muitas vezes, a gente fica na faculdade tanto tempo, e quando a gente sai da faculdade, a gente tem a impressão que a gente não está preparado para começar a trabalhar. E não está mesmo. Não está, porque na faculdade a gente não recebeu os skills, as habilidades necessárias, a preparação necessária que o advogado precisa para endereçar os problemas que existem hoje. Seja porque você endereça problema antigo, problema teórico, não endereça problema prático, seja porque falta essa complementação de soft skills. Gente, olha só, quer ver? O maior símbolo disso para mim é a ausência de aula de negociação em faculdade. Gente, isso é um absurdo. Negociar é uma coisa que o advogado faz o dia inteiro. Ele faz com o chefe dele, ele faz com a pessoa da equipe dele, ele faz com o cliente dele, ele faz intrajudicialmente também com o juiz. Então, negociar é uma habilidade imprescindível do advogado. E as pessoas falam, nossa, mas tem gente que nasce com essas habilidades, não dá para aprender? Dá para aprender. Fora do Brasil, ensina-se isso para todo mundo. Então, essa é uma preocupação nossa. Todas as nossas linhas de curso têm uma aula de negociação e a gente tem um curso de negociação específico também, ministrado pelo Breno Paquelê. E aí ele vai falar sobre como é que eu crio valor na negociação, o método Harvard, o método Wharton de negociação, tudo que dá para a gente ensinar. E é o que você falou, liderança imprescindível. Para esse momento em que a gente não tem resposta, imprescindível a liderança. Trabalho em equipe, imprescindível para um mundo em que tem tantas dúvidas e tão poucas certezas, um mundo em constante mutação. Isso é muito necessário. Outra questão que você já até falou no início da nossa live, profissão para advogado. Não é que, e aí é bom deixar isso bem claro, né? Não é que o advogado precisa aprender a programar, não. Mas o advogado precisa conseguir entender minimamente quando que a programação pode ser aplicada para o desempenho da atividade dele, de falar, olha, gente, isso aqui eu posso usar um software, então eu vou contratar um programador, eu vou atrás de uma Lotec que me ofereça esse serviço, porque com isso eu vou aumentar muito a minha produtividade e vou poder me dedicar ao que realmente importa, né? Que são aqueles temas para os quais o homem é imprescindível, a criatividade humana é imprescindível.
Então, Sim. é Eu isso. ouvi uma frase um dia que diz assim, que a tecnologia ela vai ajudar muito na eficiência, inclusive acho que é do Daniel, né, que é filho do Richard, né, acho que é filho dele, né, e aí ele fala sobre essa questão, que a tecnologia ela vem para aumentar a eficiência, né? Só responder o Diniz aqui. O Diniz, o tema hoje é sobre decisões por algoritmos, tá bom, meu amigo? Espero que você goste aí do nosso tema. E ele fala, aumenta a eficiência, a produtividade. Você aumenta a produtividade, pode impactar no preço, que aumenta, pode impactar na demanda, que isso daí tem um efeito, né? Tem uma cadeia produtiva aí. E aí sobra para nós o quê? Sermos humanos, né? Utilizar essas habilidades. Tem uma pergunta aqui, professora, que é, na verdade, o Silvio, que ele fala, ó, tenho curiosidade sobre decisões dos tribunais, o cybertribunal. Reduz burocracia dos agentes públicos. O mesmo Silvio fala assim, ó, e sobre mudanças de decisões judiciais consolidadas. Então, essa é uma crítica muito importante, Silvia, essa crítica que você trouxe. Nesse livro das Cortes Online, o Susskind vai trazer as principais críticas e ele vai rebater. E aí ele vai dizer que ele entende que não tem nenhuma crítica que se mantenha. Essa crítica é uma crítica muito importante, né? Como é que a gente faz se a gente tem um programa para dizer que chegou a hora de mudar aquele precedente? O programa não vai falar. Por quê? Porque o programa, ele trabalha com dados. Os dados são algo que está no passado. O programa aprendeu a partir dos dados do passado, ele só vai replicar aqueles dados do passado que ele tem. Então, aí a gente vai ter que ter um juiz, um ministro, alguma coisa olhando para aquilo e falando, chegou a hora de mudar essa jurisprudência. E aí, Caio, a gente pode até pegar um gancho nessa fala do Silvio para destacar uma outra coisa que também é uma preocupação muito grande que eu tenho quando a gente começa a usar decisões por algoritmos, que é justamente isso. Os algoritmos, eles estão aprendendo com os dados produzidos na nossa sociedade. Se essa é a base de aprendizagem desses algoritmos, é lógico que eles vão absorver qualquer problema da nossa sociedade, inclusive os chamados preconceitos, os bias, os vieses. E aí eu queria dar um exemplo para o pessoal de quando usar esse tipo de algoritmo decisório pode ser mais problemático do que benéfico. Digamos que uma empresa queira contratar um profissional com a perspectiva de que esse profissional cresça muito dentro da empresa e, de repente, no futuro vire um CEO, vire um líder, né? Isso já existe, tá, gente? Assim, algoritmo para contratação é uma coisa que já existe. Bom, então a empresa quer fazer isso, quer contratar alguém com perfil de crescimento, com perfil para ser CEO, etc. Como é que essa empresa vai treinar, né? Como é que o algoritmo que vai dar essas sugestões vai ser treinado? Ele vai ser treinado com uma base de dados de pessoas que chegaram no topo, né? Aí pensa comigo, quem são os CEOs das empresas da atualidade, né? Tirando empresas de tecnologia, que é uma coisa mais modernosa. Mas se a gente for para aquelas empresas mais tradicionais, a indústria tradicional, enfim, as empresas mais tradicionais. Os CEOs são homens brancos de mais ou menos 60 anos. Se o software é treinado com base nesses dados, o que ele vai sugerir? Ele vai sugerir a contratação de homens brancos de 40 anos, 30 anos. Ele vai, naturalmente, pela aprendizagem que ele fez, pelos dados que ele tem, rechaçar a contratação de mulheres, rechaçar a contratação de negros. Não que nenhuma dessas duas categorias seja pior que a dos homens brancos de 60 anos, não. Mas é porque o algoritmo aprendeu com uma situação da nossa sociedade, um preconceito, né? Uma situação da nossa sociedade que existia e que merece mudança e não merece ser consolidado. Então, o perigo dos algoritmos nessas circunstâncias é que eles podem consolidar um status quo que merece ser mudado. E aí a gente vai entrar numa crítica da Cathy O'Neil. Cathy, pessoal, vejam o TED dela, é fantástico, fantástico. Cathy O'Neil, CATHYO'Neil. Ela vai dizer que se a gente adotar os algoritmos sem esse olhar crítico, eles podem virar o que ela chama de Weapons of Math Destruction. Ela faz uma brincadeira entre armas de destruição em massa, Weapons of Math Destruction, com armas de destruição matemática, Weapons of Math Destruction. E aí ela fala, os algoritmos podem então virar armas de destruição matemática. Por quê? Porque eles, primeiro, têm uma capacidade de produzirem efeitos que não se limita a uma situação específica, eles podem ser usados maciçamente no mundo inteiro. Né? Então, eles se replicam,
Daí, armas de destruição em massa, né? Que eles se replicam Sim. muito. E ele tem um problema de... quando a gente olha para o resultado de uma operação de um algoritmo, como a gente relaciona o algoritmo com aquela coisa matemática, com aquela coisa de programação, a gente tende a entender que o resultado desses algoritmos são resultados científicos. Só que se são resultados baseados em dados produzidos pela nossa sociedade, eles não são científicos, eles refletem uma situação da sociedade. Então a gente não pode deixar de questionar esses resultados. Isso é muito importante. Nossa, perfeito. Ótimo. Meu amigo Silvio, espero que tenha tirado aí a sua dúvida. Se teve alguma dúvida remanescente, manda aqui para nós, tá? Ele mandou aqui: tecnologia cuida das burocracias existentes, né? Teve uma aqui no partido. Pode falar. O primeiro caminho, o primeiro lugar em que a gente coloca a tecnologia, principalmente se a gente olha para esse cenário de cursos online, e aí, para quem se interessar pelo assunto, a gente tem um curso no Newlock que chama Justiça Digital, são 16 aulas de 20 minutos com muitas pessoas em que a gente endereça esse tema da transformação do Poder Judiciário, da prestação judicial e da necessidade de mudança do advogado. Quando a gente olha para onde a tecnologia começa a entrar no Poder Judiciário, ela vai começar pela burocracia. Então, a gente vai começar, que é uma coisa que a gente já fez no Brasil, você começa colocando tecnologia para automatizar processos. Automatizar eu sei que alguma coisa precisa acontecer, eu faço com que essa coisa aconteça automaticamente. Mas não preciso nem de inteligência artificial nesse primeiro momento, não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou juiz aqui na segunda região, Rio Espírito Santo. A gente usa há alguns anos um sistema chamado IPROC, que é maravilhoso. Maravilhoso. Sistema gratuito, desenvolvido pelo TRF4, excelente. Dá para assinar processo no celular, você consegue ver tudo, peças separadas, etc. Quando eu entrei na justiça, há 8 anos atrás, ainda não usávamos o IPROC. Usávamos o Apollo. A gente ainda tem o Apollo para alguns processos remanescentes. Qual que é a diferença entre os dois? Além do fato que o Apollo era pago e o IPROC agora é gratuito. O Apollo não trazia essa automatização. Então, assim, o Apollo me permitia ver o processo eletronicamente, todo mundo protocolava tudo eletronicamente, eu decidia. Aí, depois que eu decidia, um servidor meu tinha que entrar no sistema e fazer um movimento, acho que era o 21, para fazer com que aquela minha decisão fosse disponibilizada para as partes. E outro movimento para intimar as partes que a decisão tinha saído. No IPROC, isso acontece automaticamente. Então, se eu apertar o botão para assinar, pronto. Primeiro que a decisão todo mundo já sabe. Então, não erre, não cometa nenhum equívoco. Se você cometer, todo mundo vai saber. Antes a gente tinha um delayzinho que ainda dava para mudar alguma coisa. Segundo, todo mundo já está intimado. Isso fez com que, excelente, Rede LFG já colocou aqui o link do vídeo que eu indiquei da Cathy O'Neill, a era da fé cega no Big Data. Enfim, é muito bom. Assistam. 18 minutos, TED Talk, excelente. Então, a primeira aplicação de tecnologia é essa. Vamos automatizar aquilo que a gente sabe que tem que acontecer. Daí começam a acontecer essas outras coisas que a gente está falando. Vamos fazer uma penhora automática? Vamos. Isso economiza muito em termos de recurso humano. Daí a gente avança mais um pouco e fala assim, vamos tentar usar inteligência artificial para catalogar processos, que é uma questão de inteligência humana mesmo, né? Que a gente precisava que as pessoas usassem a cabeça para fazer. Vamos tentar usar a inteligência artificial para fazer isso. E aí a gente vai. Vamos tentar usar a inteligência artificial para indicar jurisprudência para os juízes? Vamos. Isso existe, né? O STJ tem uma ferramenta dessa já. Acho que 927, alguma coisa 927. E aí a gente começa outras discussões. Vamos usar inteligência artificial para minutar a sentença para o juiz? Também já tem no Brasil, tá? Tem projeto aqui nessa cartilha do CNJ. E aí a gente vai para outra discussão, que foi a discussão do segundo dia do evento com Susskind, desse evento, desse livro, que era representantes de todos os países, os principais países do mundo estão aqui. A gente já falou sobre os nossos planos no primeiro dia do evento, o que a gente está fazendo, etc. O segundo dia do evento era, e o futuro? O que a gente vai fazer agora, assim, depois? E a resposta que eles trouxeram, e eu acho que essa é uma tendência mundial, e eu acho que isso vai chegar aqui, é o seguinte: algumas decisões, para alguns tipos de processo, eu não preciso de um juiz humano. Eu quero usar só um juiz robô. Qual que vai ser o primeiro lugar em que isso vai ser aplicado? Fora do Brasil, que eu acho que vai acontecer no Brasil também, eventualmente. Juizado especial. Porque eles falavam, esse processo custa muito para o Estado manter essa estrutura, e processo é de baixo valor. É valor meramente patrimonial, é baixo valor, não justifica ter um juiz decidindo. Vamos botar um robô para decidir. E se a gente botar um robô, pode esquecer, porque não vai ter recurso para juiz humano, não.
aí vai ser questão decidida por robô mesmo. Então, eu acho que o que a gente brinca de um robô juiz, que não vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. E vai começar acontecendo no processo. Nossa, não tem o que fazer, né? Não tem, se a gente for seguir aí a lei de Moore, né? Vai duplicando, né? A capacidade tecnológica. Inclusive, era um dos debates que nós tivemos aqui, porque dizem que blockchain é incorrompível, né? Será até quando, né? Segundo a lei de Moore, uma hora pode ser que o poder computacional ele vá dobrando até que seja possível corromper eventualmente, né? No futuro próximo. Teve uma pergunta aqui no particular, professora. Tá sensacional, muito obrigado. Tô aprendendo muito, viu? Ó, utilizar algoritmo pode vir a frear ou afetar o ativismo judicial? Terá reflexos na segurança jurídica? Eu acho que sim, eu acho que essa é uma das grandes vantagens. Assim. Se tem a desvantagem de diminuir a criatividade, tem a grande vantagem de tornar as decisões judiciais muito mais previsíveis, muito mais uniformes. Eu acho que até assim, se os juízes começarem a usar consistentemente essas ferramentas de sugestão de jurisprudência, eu acho que isso já vai ter um efeito de dar uma uniformizada. E eu não acho que isso seja ruim. Então, sempre me perguntam assim, Isabela, você não acha que se a gente botar um algoritmo para minutar e tal, a gente vai perder esse olhar humano? Eu falo assim, gente, você quer um olhar humano para quê? Assim, algumas coisas precisam de um olhar humano. Mas para outras coisas, gente, assim, se eu tenho uma ação específica que não traz nenhuma questão maior, eu preciso ter uma segurança mínima de entender que eu vou ganhar ou que eu vou perder naquela condição. Não pode ter um resultado porque a Isabela está julgando, outro completamente diferente porque o Caio está julgando, outro completamente diferente porque o Zé da esquina está julgando. Senão fica uma loucura. Senão a gente cai no problema do Brasil, que é eu vou passar por todas as instâncias da primeira à última, porque tudo pode acontecer em qualquer momento. Né? A qualquer momento tudo pode acontecer. Esse processo pode terminar de várias formas diferentes. Então eu vou tentando lá. E como o processo demora, a jurisprudência vai que a jurisprudência muda no meio, né? Nunca se sabe. Vai que, né? O morre, nunca se sabe. Então, assim, é uma loucura. Não dá pra gente viver assim, né? Não dá, obrigado. Michel tá perguntando aqui, não seria direito fundamental o de ser julgado por um ser humano? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas vamos ver o que vão decidir, né? Mas eu acho que não. Não. A Cipriana aqui. Ana, pode ficar tranquila, eu que agradeço aí. Depois eu faço um compilado, tá? Depois eu faço o compilado das dicas aqui, eu assisto de novo, vou anotando aqui as referências, eu deixo disponibilizado para vocês as referências da professora. Em relação à minha dissertação, aí eu falo de blockchain, acho que não tem muito interesse para você aí, viu, Ana Luísa? Mais difícil do que decisão por algoritmos, eu acho. Muito mais difícil. Você acha, professora? Acho que eu não entendo, então eu acho. Mas a professora, sem dúvida, quando ela for defender a tese dela aí, sem dúvida, vai ser um livro aí que com certeza a gente vai no lançamento. Pode deixar, viu, Cipriano? Obrigado aí pela sua participação. Nós temos aqui também do Felipe, ele fala, darmos o poder de decidir sobre a vida humana a uma máquina não seria nos colocarmos como humanos em um patamar completamente inferior à máquina? Não, se a gente entender que foi a gente que criou ela, né? Se a gente entender que foi a gente que criou a máquina, se a gente conseguir no design desse software, e acho que esse é o grande recado, né? O grande recado de hoje é o seguinte, as decisões por algoritmo, elas podem trazer muitos problemas. Existe um nível de controle sobre a decisão que a gente vai perder, não importa o que a gente faça, vai haver pontos cegos nesse caminho. Então, qual que é a melhor forma da gente se resguardar? Existem caminhos para a gente conseguir entender minimamente o que está acontecendo. O primeiro deles é essa preocupação em mostrar o máximo possível o que o algoritmo está fazendo. Tem que ser uma preocupação que exista desde o momento que esse algoritmo começou a ser desenhado. Se eu desenho o algoritmo para ele ser uma caixa preta, depois eu não consigo dar transparência para a operação dele. Então, isso precisa estar embebido no mindset do desenvolvedor. Outra coisa, como essa questão dos CEOs traz essa percepção de que, olha, gente, tem uma questão de gênero, tem uma questão étnica e etc., né, uma coisa que nem sempre está perceptível para todo mundo, é muito importante que quando você começa a desenhar um algoritmo, principalmente um algoritmo que vai trazer consequências deletérias na vida da população, e mais ainda, quando esse algoritmo vai ser utilizado pelo poder público, é muito importante que você junte os stakeholders, as pessoas que têm interesse naquele tema, para que elas tenham oportunidade de falar. Porque aí alguém vai falar, poxa, gente, mas as mulheres, será que não vai dar esse problema? E aí um representante
vai falar, gente, mas e as populações vulneráveis, etc e tal? Então, se você junta pessoas com backgrounds diferentes, elas vão iluminando aspectos que têm que ser levados em consideração. Pessoas falando, olha, pode ter um problema nos dados aí. Então, essa participação popular e dos stakeholders é muito importante desde o momento do desenvolvimento. Aí a gente vai falar sobre questões mais técnicas, de quais técnicas de inteligência artificial são mais abertas ou menos abertas. A gente pode falar também sobre ferramentas técnicas que nos ajudam a garantir alguns aspectos dessa operação, mesmo escondendo outros que a gente precisa esconder. Enfim, então tem muitas formas da gente dar um mínimo de transparência para essa operação. Só que isso precisa ser feito. E aí, respondendo o Felipe, voltando para a pergunta dele, se a gente desenvolve esses programas adequadamente, tem essas conversas, cria essas ferramentas para a gente poder entender o que está acontecendo e, principalmente, acompanha esse funcionamento, eu acho que o homem, ele continua, até para nossa sensação, né, assim, no comando da operação. Agora, se ele só delega e tá vendo acontecer e a gente não discute, a gente não debate, a gente não questiona, aí a gente vai ser vítima mesmo, assim. Pode ter certeza. Sim. E não vai ser vítima do algoritmo, não. A gente vai ser vítima de quem colocou aquele algoritmo ali, muitas vezes mal intencionado, outras vezes até sem intenção, mas a gente vai ser vítima do mesmo jeito. E aí é uma coisa que a gente sempre fala no New Law: conhecimento é poder. Se você quer ser protagonista e não vítima da inovação, você precisa ser um eterno aprendiz e estar aberto para entender essas novas circunstâncias do mundo que a gente vive. E aí também eu acho que tem uma questão, vê se você concorda comigo, tem uma questão de própria gestão de inovação, né? Eu acho que o papel para que isso daí permaneça. Eu sempre converso muito com os alunos, de pós também, sobre a importância de uma equipe interdisciplinar hoje nos escritórios de advocacia. Né? Então, assim, o desenvolvedor, ele tem que dialogar com o advogado e o advogado tem que dialogar com o desenvolvedor para que evite esse tipo de situação. Você concorda comigo ou não, professor? Totalmente. Não, totalmente. Uma das coisas que a gente fala também no New Law é essa questão da interdisciplinaridade. Não dá para achar que você vai sair da faculdade de Direito sabendo tudo de Direito Civil e que você vai ser bem sucedido por isso. Não. Os problemas que a gente enfrenta hoje no mundo exigem que você tenha conhecimentos que também estão fora do direito. E quanto mais você souber, melhor. Não só desse conhecimento interdisciplinar, mas essa capacidade de trabalhar em equipe com pessoas de times que têm um background diferente dos seus. Isso é fundamental. E aí vem que é a gestão de pessoas, né? Que vem essa questão que é gestão de pessoas, total. Então, sai aquela questão de que a sociedade é outra, né? A economia da informação, a economia globalizada. Hoje o cliente, ele chega no escritório, eu vejo aqui no nosso aqui, o cliente chega falando assim, doutor, eu vi um negócio sobre drop-down de ativos no Google, e aí queria saber se você fala, nossa, ele já chega com a operação pronta. Então, cabe a nós, hoje, advogados, a informação está aí, termos habilidades de desenvolver com o ser humano, né? De sair daquele, muitas vezes alguns advogados, né? Daquele pedestal do conhecimento e ter empatia, ter sensibilidade, dar valor ao cliente, entregar valor ao seu cliente. Isso daí é a interdisciplinariedade. É a questão da gestão de pessoas, é questão de... Eu gosto muito. O tema tecnologia, análise econômica do direito, isso daí ampliou a minha mente de uma forma que eu nunca imaginei. E coisa como você disse, professora, não tem na faculdade, né? Não tem na faculdade isso. Você fala de tecnologia hoje, sabe o que eu costumo fazer, pessoal? Eu costumo pegar na minha primeira aula de graduação, e aí do 10º semestre, quando eu dou falência, do primeiro semestre, quando falo teoria geral da empresa, eu pego a minha primeira aula e falo sobre direito e tecnologia, para poder mostrar para os alunos, olha o que está acontecendo, para que vocês comecem a pesquisar, ver e saiam da faculdade para competir no mercado de trabalho de verdade. Porque eu acho que os escritórios hoje de advocacia, aqui no Rio com certeza, mas aqui em São Paulo, já tem uma nova função lá, professora, engenheiro jurídico. Sim. E aí eu falei assim... E aí, você sabe você sabe que eu fiquei, eu liguei lá e perguntei que conhecia o advogado, eu falei assim, quem que foi o advogado que pegou? Ele falou, não foi um advogado, foi um programador. Então... E esse eu queria aproveitar que você falou isso para destacar o seguinte: esse é um dos grandes riscos da advocacia hoje. O risco da advocacia não é que o advogado
perca o espaço dele, para o outro advogado não. O risco da advocacia é que o advogado perca o espaço dele para um garotinho de 21 que programou alguma coisa que ele faz de um jeito muito mais barato, muito mais rápido. Isso é que é assustador. Então, assim, não adianta achar que a OAB vai segurar, não adianta, gente. A gente tem que, assim, como advogados ou como juristas, a gente tem que ter essa abertura para o novo, a gente tem que trazer uma contribuição, pensar como é que a gente pode mudar as formas como a gente faz as coisas, senão a gente vai ser deixado para trás. Uma coisa que eu sempre falo no judiciário é isso. Tipo, eu sou juíza, a gente tem uma forma de fazer as coisas hoje. Eu converso muito, eu falo muito sobre o tema das cortes online, eu faço o que eu posso fazer para avançar esse tema no Brasil, porque eu sei que se o judiciário não conseguir encontrar uma forma da gente entregar a prestação jurisdicional de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, de uma forma mais eficiente, a gente vai perder espaço para essas plataformas privadas. Elas vão fazer isso. Elas vão migrar, porque ela não é obrigada a ir para o judiciário, né? Então, assim, Exatamente. A gente com campos que não são exatamente os Vide a última lei, né? Que já autorizou a audiência no juizado online, né? E aí, por exemplo, afeta diretamente advogado correspondente, por exemplo. Né? Então, aquele advogado que era correspondente, agora, eventualmente, depois, pós-pandemia, vamos ver se isso daí vai pegar ou não, mas corre o risco, né? Não, vai pegar com certeza. Isso aí não tem volta, eu também acho. Professora, nós temos aqui 4 minutos finais. Eu quero agradecer a presença da senhora, do New Law aqui conosco na Rede LFG, compartilhando conhecimento. Eu quero agradecer, pessoal, a presença de cada um de vocês. O Bruno, que é esse que mandou live fantástica, é hoje o nosso coordenador aqui na LFG, o Isabela. Então, ele acompanha todas as lives aqui. Então, Bruno, obrigado. Tudo bom, Bruno? Obrigado, meu amigo. E eu quero agradecer do fundo do coração, minha amiga, o seu aceite e o show que você deu aqui, que eu não tinha dúvida que isso ia acontecer. Falei o mesmo com o Bruno, quando eu convidei o Bruno Barato, falei, Bruno, obrigado pela... Eu adoro vocês, eu tenho um carinho muito grande por vocês. E obrigado mesmo, viu, professora? Pode despedir do pessoal. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço muitíssimo o seu convite, agradeço muitíssimo a Rede LFG por me receber nesse espaço, agradeço a todo mundo que participou da live, que interagiu tanto com a gente. Queria convidar o pessoal para conhecer o New Law, a gente tem um trial na nossa plataforma, então vocês podem acessar algumas aulas, nas nossas redes sociais também tem muito conteúdo, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento difícil de quarentena, estudar, melhorar, pensar o que pode mudar, porque não é possível que a gente esteja passando por tudo isso à toa. Vamos aproveitar para alguma coisa de bom a gente conseguir tirar dessa experiência, né? Exatamente, a gente tem que extrair. Obrigado, Ana Paula, minha amiga do coração, também pela presença. E, professora, depois que a gente finalizar, eu vou deixar essa live, pessoal, no IGTV. Essa live vai ficar tanto no IGTV da Rede LFG, quanto no canal do YouTube, quanto lá no meu. O meu é @CaioSanas, meu Instagram. Qual que é o da senhora, professora? @IsabelaFerrari85. Isabela com S, @IsabelaFerrari85 e tem aí o @NewLaw também para vocês acompanharem, ficarem por dentro de toda a questão tecnológica e inovação. Tá bom, professora? Obrigado, pessoal. Obrigado, professora. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Falou.